quero desmamar o meu filho e eu não sei por onde começar. Quer saber como fazer todo esse processo de uma maneira tranquila? Fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te dar um passo a passo para você realizar um desmame tranquilo com o seu filho. Olá, eu sou a Jane Garcia e aqui é o nosso Educar e Amar. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no canal. Eu já vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir os nossos vídeos. Se eles estão te ajudando aí no dia a dia na tarefa de educação dos filhos, ajuda o canal aí a crescer cada dia mais. Obrigada aí pela tua presença no canal. Falando sobre o tema de hoje, de acordo com o Ministério da Saúde e também a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a criança ela deve receber exclusivamente o leite materno até o 6º mês de vida como um único alimento, para receber as suas nutrições necessárias. E também que a criança receba o leite materno até os 2 anos de vida como um complemento para a sua nutrição. Mas esse é um desafio muito grande, porque muitas mães elas precisam voltar ao trabalho, algumas mães enfrentam dificuldades para amamentar e aquelas que conseguem amamentar, levam a amamentação em diante, encontram uma outra dificuldade muitas vezes aí que é desmamar. Como saber como desmamar, quando desmamar, como fazer esse processo? Por isso que eu fiz esse vídeo hoje para te ajudar. Então olha só, vamos falar aqui o passo a passo de como você desmamar, mas antes eu quero te dar algumas informações bem importantes para te ajudar neste processo. Mas afinal, como encarar esse processo do desmame de uma maneira tranquila, tanto para a mamãe como para a criança? E existem 2 formas de você conduzir o desmame. Uma delas é qual? É quando você deixa que a criança vai mamando por livre demanda e ela mesma vai deixando de mamar e de uma hora para outra ela não quer mais saber de mamar e ela acaba deixando o peito. E a outra forma qual que é? É quando a mãe vai diminuindo as mamadas, deixando de ofertar o peito e ofertando para a criança outros alimentos, fazendo com que ela vá substituindo o leite materno por outros alimentos e aí vai acabando com as mamadas ao longo do tempo. Lembrando que as 2 maneiras podem te trazer dificuldades ao longo do caminho. A criança pode apresentar resistência para encarar o desmame. Pensando nisso, eu vou te apresentar algumas dicas que podem facilitar nesse processo, tanto para você quanto para o seu filho. E quais são as dicas que eu trouxe hoje? A primeira qual é? Entender se chegou a hora. Você precisa entender se para você e para a criança está confortável enfrentar esse desmame. Às vezes as mães elas são cobradas pela sociedade, que ela tem que parar de mamar ou porque vai voltar ao trabalho e fica difícil amamentar e por conta desta pressão ela acha que tem que tirar a criança do peito porque alguém está falando que a criança já está grande. Esse processo tem que ser confortável para você e para o seu filho, não pela opinião das pessoas. Então você tem que ter essa sensibilidade de saber se para você e para o seu filho chegou a hora, chegou o momento, mas não porque as pessoas estão cobrando, estão te apontando, mas porque você está se sentindo confortável para encarar o processo do desmame. E a segunda dica, qual é? Não faça um desmame bruto. Olha só, a criança, a primeira coisa que ela teve contato aí foi com o leite materno, quando a gente fala de alimentação. Então, desde que ela saiu da barriga, ela começou a mamar. Tome cuidado para não desmamar o seu filho de uma única vez, de uma maneira repentina, sem que ele esteja preparado e esteja confortável para isso. Porque isso pode gerar frustrações e insegurança para a criança, porque foi algo que ela sempre teve e de repente foi tirado dela. Então tome muito cuidado. E qual é a terceira dica? Converse com o seu filho. Um grande erro é achar que a criança, por ser pequena, ela não está entendendo aquilo que você está falando. Ela não só entende como ela sente. Então, converse com a criança, vai explicando para ela que ela está crescendo e que ela já pode comer outros alimentos, que o leite do peito ele já não é mais tão importante para ela. Então você vai conversando com a criança, vai explicando para a criança, porque ela consegue sentir
de acordo com aquilo que você está passando para ela, o que realmente está acontecendo. Então, conversar com a criança é um ótimo caminho para que você inicie esse processo do desmame. E quando você for conversar com a criança, prepare o ambiente, né? Não vai conversar com a criança, por exemplo, na hora que você está dando peito para ela, na hora que ela está com sono, na hora que ela está irritada. Então, no momento que você perceber durante o dia que ela está bem, que ela está tranquila, você conversa com ela, fala: olha, a mamãe quer conversar com você, é uma coisa muito importante. E você prepara todo o ambiente para então trazer a notícia para a criança. Então, não pegue ela no momento que ela não está bem, porque ela não vai conseguir absorver o que você está conversando com ela. E a próxima dica, qual que é? Ofereça o peito em menor quantidade ao longo do dia. Então, o que você pode fazer? Se você estava acostumado a aumentar seu filho a livre demanda, converse com ele e faça combinados. Então, por exemplo, você pode começar esse processo cortando essa livre demanda e aumentando ele pela manhã, à tarde e à noite. Por exemplo, 3 vezes ao dia. E aí você viu que ele conseguiu entrar nessa rotina, tira o peito da tarde, né? Depois tira o peito da manhã e por último o noturno. Não precisa ser necessariamente nesta ordem. Conforme você for sentindo que aquele horário ele te exige menos, você vai cortando, até que você consiga então tirar todos os horários e acabar com o desmame. Também é uma forma de você conseguir aí tirar o peito do seu filho. E como que você faz? Na hora que você tirar esse peito dele, você ofereça outro alimento no lugar. Uma fruta, um lanche que ele gosta, e sempre conversando, falando: olha, lembra que nós já conversamos que você é grande, agora eu vou te dar esse outro alimento. Então, sempre conversando com a criança, lembrando que ela entende quando você conversa com clareza com ela, tá bom? E qual é a próxima dica? Não faça outras mudanças. O que seria isso? Um grande erro é querer fazer muitas alterações na rotina da criança, né? Pelaquela ansiedade dos pais em querer fazer alterações rápido. Então, se você vai desmamar a criança, olha, eu optei por desmamar o meu filho. Não queira desmamar o seu filho, tirar a chupeta caso ele faça uso, tirar a fralda, fazer várias mudanças ao mesmo tempo. Faça um processo de cada vez. Por exemplo, ele está em fase de ir para a escola, ou você vai colocar ele na escolinha. E você quer desmamar, você opte ou faça primeiro a adaptação dele na escola e depois você realiza o desmame. Não queira fazer várias mudanças na rotina ao mesmo tempo, porque isso não vai funcionar. Então é importante, quando você for fazer o desmame, você se dedicar apenas a essa alteração na rotina da criança. Então, uma coisa de cada vez ajuda muito a não confundir a criança ou trazer outras frustrações para ela também, irritação, porque ela tem uma mudança muito grande na rotina dela. Qual a próxima dica? Não tenha receio em recomeçar. Começou o desmame, você percebeu que não está dando certo, está trazendo uma certa irritação para a criança, ou você está sem paciência, viu que não está indo como você imaginou, não tenha receio em parar e recomeçar o processo ou interromper um tempo. Cada criança ela tem o seu tempo de maturidade, de aceitação. Então, começou, viu que não está funcionando como você imaginava, não tenha receio de parar, de recomeçar, de dar um tempo, porque você e o teu filho precisam estar bem para que o processo venha fluir. Você estressado ou a criança estressada não vai ajudar em nada. Não precisa ser algo que ela sinta que ela está perdendo. Ela sempre tem que passar pelas etapas na vida dela, entendendo que aquilo vai melhorar a vida dela e não algo que você está tirando que possa trazer sofrimento. Então não tenha nenhum receio em interromper se você perceber que não era o momento e você começou na hora errada todo esse processo. Não existe um certo e um errado. Às vezes você vai dar um passo para frente, 2 para trás. Durante toda a educação do seu filho você vai perceber que é assim. Você vai aprender o tempo inteiro. Então não tenha receio em recomeçar, porque você está aprendendo o tempo inteiro, né? Os filhos não vêm com manual e cada um é de um jeito. Existem processos, existem formas que te ajudam, mas para um vai funcionar de um jeito e para outro de uma outra maneira. Então não tenha nenhum receio em recomeçar, em mudar a sua estratégia, porque isso pode sim acontecer. E qual é a próxima dica? Estar atenta às reais necessidades da criança. Você sabia? O seu filho, ele não solicita o peito só quando ele está com fome. A criança, às vezes ela pede o peito porque ela quer a sua atenção, ela quer um colo, ela quer um carinho, ela está com sono.
ela quer chamar a tua atenção. Então, a solicitação do peito para a criança, desde que ela nasceu, ele serve também para acalmar ela e para satisfazer outras necessidades. Então, qual que é uma dica que eu te dou? A criança já cresceu, você já consegue conhecer melhor o seu filho. Então, procure entender se realmente ele está precisando mamar ou se ele está querendo suprir alguma necessidade. Então, o que eu te sugiro? Você viu que ele está te pedindo peito? Tenta distrair ele de uma forma, dando um carinho, dando um colo, brincando, fazendo alguma outra estratégia para satisfazer as suas necessidades que não são diretamente ligadas à fome, à amamentação. Então, tentar mudar o foco e distraindo a criança para uma outra situação, para a real necessidade dela, também faz com que ela mame menos vezes durante o dia. E aí vai te ajudando a diminuir as mamadas e fazendo com que realmente ela só solicite quando for necessário, e você consegue aí pôr em prática os passos que eu já falei aqui, de reduzindo ao longo do dia as mamadas e fazendo alguns combinados, trocando uma alimentação pela outra. Tá? E qual que é a próxima dica? Fixe um local para dar o peito. O que você tem que fazer? A criança, quando ela está brincando, assistindo televisão, fazendo alguma coisa que ela gosta, e ela te pede o peito naquele lugar e você dá, ela entende o que? Eu tenho quando eu quero, na hora que eu quero, nada muda para mim. Então, se você estabelecer um local fixo para amamentar, onde não tem nenhuma distração para a criança, ela vai pensar duas vezes se ela vai querer parar de brincar, parar de assistir uma TV, parar de fazer uma coisa que ela gosta para mamar, porque ela já acostumou a ter o peito ali o tempo inteiro a favor dela. Então, você conversando com ela e mostrando que a partir daquele momento o local de mamar é aquele local, e procure um local bem tranquilo, que não tem nada que distraia ela. Ela não vai ficar te solicitando, porque quando ela for te procurar, você fala: agora você quer mamar, então vamos lá o local de mamar. Então isso vai fazendo com que a criança também vai perdendo o interesse, porque ela sabe que ela vai perder algo para poder fazer, para ter aí o peito, tá bom? E qual é a próxima dica? Determine um tempo para mamar. O que você pode fazer? Você pode combinar com a criança uma música que ela gosta, ou mesmo fazer um cronômetro e falar: olha, você vai mamar tanto tempo. Porque a criança, o que ela faz? Ela começa a mamar, aí ela para, ela se distrai, ela faz uma coisa, ela faz outra e fica ali te deixando o tempo inteiro à disposição dela. Então determine um tempo, tempos curtos, vai diminuindo até você conseguir fazer com que ela esqueça do peito. É uma outra dica também que funciona muito, porque a criança, ela tende a ficar ali a hora que ela quer, o tempo que ela quer. Então, se você estabelece um tempo para as mamadas, faz com que a criança vá perdendo o interesse também, porque ela começa a perceber que você não está ali disponível o tempo que ela quer. Porque lembra, depois de um certo tempo, o leite já não é tão essencial para a criança. A fome dela, a necessidade dela pode ser substituída por um outro alimento. Então você não vai estar deixando o seu filho com fome se você diminuir o leite, achando que não está sendo suficiente para ela. É muito comum as crianças fazerem o peito de chupeta, por exemplo. Então, para ela é muito tranquilo, né? Para ela é cômodo ter ali o peito disponível o tempo inteiro para ela ficar pendurada ali. Então, quando você estabelece um tempo, ela passa a entender que não é dessa forma. Então, por isso que esse método ele ajuda bastante aí nessa questão do desmame. E aí a criança precisa entender que o hábito e a necessidade é muito diferente. Uma coisa é ela ter a necessidade de mamar, outra coisa é ela ter feito seu peito como um hábito. Eu tenho um hábito de ficar com a minha boca o tempo inteiro no peito da minha mãe, não porque eu estou com fome. Entenda a diferença e você vai conseguir ver que você não vai estar maltratando, judiando o seu filho durante o processo. O mais importante é você entender que essa nova rotina, ela é diferente tanto para você quanto para o seu filho. Então, a minha dica aqui para você de tudo, né, resumindo tudo, é: tenha paciência, porque ela é difícil. As rotinas, quando elas mudam, elas requerem uma dedicação, tanto sua como do seu filho. Então, tenha paciência, não desista, porque é mais uma fase que ele está enfrentando e você precisa ter tranquilidade para estar aí junto com ele, dando essa força, orientando, cuidando para que tudo venha fluir da melhor maneira possível. E é isso. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado. Eu sei que o desmame ele é um desafio para muitas mães, mas não é impossível. Eu já passei por 2 experiências e posso te dizer que com muita paciência, amor, dedicação, é tranquilo, dá para encarar os desafios da maternidade, da educação dos filhos. Então até o próximo vídeo e muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.